Oi, gente, como vocês estão? Eu vim ministrar uma passagem que está em Êxodo 33:15. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Não esqueçam de deixar um like e um comentário, que eu sempre olho os comentários de vocês. A palavra diz assim: Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. É forte, né? Esse é um versículo muito forte, porque Moisés ele diz para Deus, né? Se a tua presença não for comigo, não vou sair daqui. E lembrando que ele estava no deserto. Então assim Deus fala que enviaria o anjo dele na frente do povo, mas que não iria com ele. Não iria com o povo, por conta que o povo tinha pecado, feito bezerro de ouro. E Deus ficou irado. E Deus falou: vá, o meu anjo vai à tua frente, mas eu não vou com vocês. Então eu fico pensando assim, gente, Moisés ele clama a Deus: se a tua presença não for comigo, que eu não saia deste lugar. Porque é mais importante é a presença de Deus. Mesmo que o anjo do Senhor estivesse indo lá, que eles iriam até a terra prometida, mas sem Deus não faria sentido. Porque não é sobre resultados, não é sobre bênção, é sobre a presença de Deus. Você tem buscado a presença de Deus mais do que as bênçãos que Ele pode te proporcionar? Moisés queria não era somente a terra prometida, ele queria a presença de Deus. E eu fico pensando assim, Moisés, ele sentiu, ele teve a presença de Deus, ele ficou 40 dias e 40 noites com Deus. Imagine só ele e Deus, tanto quando ele desceu, o rosto dele resplandecia. Por quê? Porque ele passou tempo com Deus. E onde ele passava, ele exalava a Deus. Passou 40 dias, gente, com Deus, no Monte Sinai. E ele viu que nada, não é promessa, não é bênção, nada importava mais do que a presença de Deus. Quando a gente sente a presença de Deus, é lindo, porque a gente não quer, sabe, mesmo que a gente saiba que Deus ele pode nos conceder bênção, coisas maravilhosas, mas a gente não tá apegado nisso, sabe? A gente só quer Deus, a gente só quer a presença dele, porque nada mais importa sem a presença dele. Você preferiria ficar no lugar árido, no deserto, porque falar é fácil. Mas quando a gente entende, você prefere ficar no deserto, nos momentos difíceis, no vale, prefere ter as bênçãos que Deus tem para você, mas sem a presença de Deus? Ou você prefere ficar no deserto com a presença de Deus? Nós temos que buscar essa maturidade. E realmente o que eu mais quero é isso na minha vida. Porque gente, quando a gente passa um tempo com Deus, quando a gente conhece mais a Deus, pela palavra, né? Porque como a gente conhece a Deus? Pela palavra dele. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus é a palavra, ele é o verbo. Então, se nós não lemos a palavra, nós não vamos conhecer a Jesus. Então, quanto mais a gente lê Bíblia, mais a gente conhece a Jesus, mais a gente passa tempo com ele. É tão maravilhoso quando a gente passa tempo com Jesus, porque a gente conhece mais e mais e mais a ele. E a gente não quer mais nada. Testemunho meu de que quanto mais esse ano foi o ano que eu mais assim sinto que eu andei com Deus. Eu sei que eu tenho que andar muito mais, eu tenho que conhecer mais, muito mais o Criador. Falei com Deus, falei assim: Senhor, eu só quero mais de Ti. Eu sei que o Senhor pode me proporcionar bênção, promessa, tudo de bom. Mas isso não é importante. O importante é conhecer do Senhor, o importante é andar com o Senhor, porque o que eu quero é isso. Porque o sentido da vida é isso. Se eu for para continuar no deserto, no vale, nada acontecendo na minha vida, estagnada ou retrocedendo, mas se o Senhor estiver comigo é o suficiente. Eu não quero ir para nenhum lugar que o Senhor não esteja, eu não quero ter nada que me afaste do Senhor. Se for para ter dinheiro, bênçãos, riquezas, eu não quero se isso me afastar do Senhor. Se o meu coração não estiver preparado, eu quero estar com Deus mesmo no deserto, gente. Eu quero estar com Deus mesmo no deserto. E eu oro para que todos nós possamos sentir isso, porque quando nós sentimos a presença de Deus, nós não queremos mais nada. Moisés entendeu e chegou à plena consciência que não era sobre as bênçãos, não era sobre as promessas, era sobre a presença de Deus. Porque isso é o importante. Quantas vezes, muitas vezes, nós só buscamos bênçãos. Nós só oramos quando queremos algo de Deus, para Deus nos livrar do mal. Mas a importância não é isso. É a presença dele. Eu fico pensando, Pedro, quando Jesus ele fala assim: você quer ir também? Muitas pessoas desistiram de Jesus porque viu que era difícil seguir o evangelho. E Jesus olha para Pedro e os discípulos e
fala assim: vocês querem ir também? E Pedro fala: para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. No caso, para onde eu vou? Eu vou para onde sem o Senhor? Não tem mais sentido da vida, sabe? E assim, quando a gente conhece a Jesus, a gente vê nada nesse mundo, gente, não é riqueza. Olha isso, a riqueza, ela ajuda muitas pessoas, né? A gente pode ter riqueza, mas nada isso vai suprir, sabe? Eu prefiro estar com Deus no deserto do que com riquezas, com honras sem Jesus, porque nada disso faz sentido, gente. Nada faz sentido sem Jesus, porque Ele é o sentido da vida. Nós estamos aqui para isso. Provérbios 30 fala assim: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profanar o nome de Deus. No caso que as palavras de Agur falam: não me dê riquezas. Eu não quero riquezas, porque se eu tiver riquezas, eu não quero me afastar do Senhor. Porque quantas pessoas têm riquezas e se afastam de Deus? Nem me faça empobrecer, para que eu não venha perguntar: onde estás tu? Mas me dê tudo aquilo que eu preciso, porque é sobre isso. Deus, Ele nos dá o que a gente precisa. Nós não precisamos mais de nada, somente dele, porque Ele é o suficiente. Se Ele quiser nos dar mais, Ele dá, mas que o nosso coração possa estar preparado para receber o que Ele tem para nos dar, e que nós não venhamos a nos afastar dele, mas que venhamos a conhecê-lo mais e mais, porque esse é o sentido da vida. Deus abençoe, gente.